Na Band FM, quem ama não esquece. Algumas vezes dói demais tomar uma decisão, porque ela pode significar o fim. Mas lembre-se que todo fim nada mais é que um novo começo. A minha história me provou que o tempo é senhor de tudo e que para viver dias de glória precisamos enfrentar algumas lutas. Eu tinha menos de 20 anos quando engravidei de uma forma indesejada e de uma pessoa que não queria nada com nada e que também não era legal comigo. Por anos eu me conformei em viver daquele jeito. Me contentava em ser deixada de lado e cheguei a acreditar que todo relacionamento era assim. Só depois de muito tempo eu resolvi abrir os olhos e resolvi criar coragem para me libertar daquela situação. Foi difícil. Foi muito difícil para mim. Eu saí machucada e decidi que não queria mais me envolver com ninguém por muito tempo. Só que eu não contava que o Flávio apareceria na minha vida. Quer dizer, não foi bem que ele apareceu porque a gente já até se conhecia. O Flávio era amigo do meu irmão, mas a gente nunca foi próximo, sabe? Até porque antes eu era casada. Foi num bar que a gente acabou se conhecendo pra valer. Ele era muito divertido, gostava de brincar bastante. E eu até digo que ele era meio cara de pau, sabe? Por mais que eu estivesse gostando daquele contato naquele dia, eu ainda estava decidida a não me abrir pra nenhum novo amor. E eu tentava me proteger de todas as formas. Eu tô achando você muito quieta, sei lá. Você não deve gostar muito de brincadeira, né? Me desculpa, viu? Às vezes eu tô sendo um mala com você e não tô nem reparando. Me desculpa mesmo. Que isso, Flávio? Não precisa se desculpar de nada, não. Você é um cara incrível, do jeito que meu irmão sempre falou. Mas é que eu não tô numa fase boa, sabe? Não é nada com você. Coisa minha mesmo. Eu sei da sua história. O seu irmão já tinha me falado por cima também. E eu quero dizer que você pode contar comigo, sabe? Recomeçar nunca é fácil. Mas pode ter certeza que eu vou te dar a maior força. A força que você precisar. Conta comigo, Márcia. Logo eu, que não queria me aproximar de ninguém, acabei conversando com o Flávio a noite toda sobre tudo e acabei me soltando. Ele ficou brincando, dizendo que um dia eu ia ser a esposa dele e que com ele não ia ter essa de ser deixada de lado, não. Eu, que era uma pessoa muito desconfiada por tudo que tinha vivido na vida, não ia me deixar levar por aquela conversinha, né? Claro que não. A verdade é que o Flávio precisou se esforçar para me conquistar. E ele foi bem paciente, viu? Só depois de algum tempo eu fui percebendo que algum sentimento estava nascendo dentro de mim. Nós acabamos nos envolvendo e foi tudo muito intenso, sabe? Intenso demais. Menos de um mês depois de ficar com ele, a gente resolveu juntar as nossas coisas. Para as nossas famílias, claro, era uma loucura, mas a gente sabia o que queria. E a gente queria ficar junto, queria construir uma família. A nossa família. A gente tinha até planos para o futuro. Eu já tinha um filho, o Bruno, mas nós queríamos mais. No começo, sempre tudo é maravilhoso, né? Eu não tinha o que reclamar do Flávio. Ele era super atencioso, era presente, um companheiro daquele, sabe? Que tá sempre ali, pronto pra tudo. Só que em questão de semanas, a boa fase mudou. A gente sempre ouve que só conhece mesmo alguém quando passa a morar sob o mesmo teto. E eu descobri que essa é a mais pura verdade. De repente o Flávio começou a ficar meio estranho comigo. Ele estava mais afastado, não conversava muito sobre o dia a dia e o pior, começou a chegar tarde em casa. Bem tarde mesmo. E eu fui observando tudo com muita atenção, porque eu ia colocar ele contra a parede. Mas antes eu queria ter mais ideia do que estava acontecendo. Eu até vasculhava as coisas dele, achando que era outra mulher. Só podia ser mulher. Mas não era. Quem procura acha, eu sei. E eu achei.
Mas o que eu achei me deixou mais triste do que se realmente fosse outra mulher. Eu acabei descobrindo sozinho que o Flávio, ele fazia parte de um mundo muito cruel. Um mundo que todo mundo quer ter distância. O mundo das drogas. Foi realmente um choque quando eu descobri. Ele era um homem tão bom, um homem tão trabalhador, de família mesmo. Eu não poderia imaginar que ele era assim, um usuário. Ninguém podia imaginar, ninguém. Eu chorei tanto com essa descoberta. Chorei demais mesmo. E quando eu perguntei, ele simplesmente disse que o vício era maior do que ele. E que ele já tinha tentado de tudo para parar. Eu pensei em ir embora. Eu pensei em deixar ele resolver sozinho isso. Já me bastava tudo o que eu tinha sofrido no meu antigo casamento. Mas eu não podia. Eu não podia ser egoísta dessa forma. O coração me dizia para ficar ali. Ficar e ajudar o Flávio. E não fui só eu. Os meus pais, que também o amavam como se fosse um filho, também quiseram ajudar e pagaram o tratamento para ele. Isso mesmo. Os meus pais pagaram o tratamento. Olha, foram muitas tentativas. Ele recaía em todas. Era muito difícil e, como se não bastasse, eu acabei engravidando do nosso primeiro filho, o Tiago. Era um momento muito delicado, mas eu confesso que a gravidez apareceu para mim como um pontinho de esperança, sabe? De que o Flávio pudesse criar forças para largar de vez esse vício. Eu estava exausta. Eu estava cansada mesmo. E é muito difícil conviver com uma pessoa viciada e doente, né? Meu mundo tinha que girar em torno do Flávio. Eu tinha que ajudar, eu tinha que ficar de olho, tinha que cuidar. E aquilo foi me maltratando, sabe? Foi sugando toda a minha força. Eu não aguentava mais. Não dava. Eu precisei dar um ultimato nele. Ou a família que ele tinha ao meu lado, ou o vício. De uma vez por todas. Márcia, são coisas diferentes. É claro que eu sempre vou escolher a minha família, mas não é fácil assim. Você tá na luta comigo todos os dias e sabe que eu já tentei praticamente de tudo. Eu já tentei de tudo mesmo. Eu sei que você já tentou de tudo, mas por favor, olha pra nós. A gravidez está passando e a gente não consegue curtir esse momento. Flávio, eu não consigo ter saúde pra gerar um filho. O nosso filho. Você tem noção disso? Você consegue ver isso? Me dói muito viver desse jeito. Eu sei. Infelizmente não foi a melhor hora pra gente ter um filho. Eu queria te jurar que eu vou ser firme, que eu vou mudar, que eu vou conseguir ser um homem melhor, mas eu não posso fazer promessas. Eu não posso prometer em vão. Eu não posso te enganar. O problema era que ele mesmo já não acreditava nele. Ele tinha entregado os pontos. E depois dessa conversa eu decidi que era melhor ir embora de casa. Claro que me doía, mas eu estava pensando no bem dos meus filhos. Que exemplo eu ia dar para eles? Meu coração ficou completamente quebrado. Eu não queria deixar o Flávio porque eu amava ele de verdade, eu amava demais. E eu tinha tentado até o meu limite ajudá-lo, mas a droga venceu. Ela separou a nossa família. Ele ficou arrasado, mas também concordou que era o melhor a ser feito. Ele sabia que estava sendo uma escolha dele. Ele sabia que ele estava escolhendo não se ajudar. E que também não estava me deixando ajudar mais. E eu fui embora. Eu fui morar na casa do meu pai no interior. Nessa época minha barriga estava enorme. Mas eu finalmente consegui cuidar de mim. Eu consegui dar mais atenção para minha gravidez e gerar o meu filho com mais tranquilidade. Mas não tinha um dia sequer que eu não pensasse no Flávio, não tinha. A verdade é que apesar de concordar que o melhor seria ir embora,
Ele ficou muito decepcionado com tudo. Pediu pra gente não ter contato nenhum. E eu decidi não insistir nisso. Mas eu esperava que um dia ele realmente entendesse a minha decisão. O nosso filho nasceu cheio de saúde, lindo, lindo demais. Eu me acertei na vida também. Consegui um emprego e segui como tinha que ser, né? Mas todo dia eu pensava no Flávio. Todo dia. Eu morria de preocupação com ele. E não tinha dúvidas de que eu amava também. Eu pensava lá no fundo, sabe? Que um dia a gente poderia se reencontrar. Então eu sempre orava pedindo para Deus o proteger. E que também Deus pudesse libertar ele desse vício. Só ele podia fazer isso, só ele. Quem tem fé sabe como é importante nunca deixar de acreditar, né? O tempo foi passando, nosso filho crescendo e de repente, num dia qualquer, eu recebo uma ligação do Flávio. Meu coração disparou quando eu reconheci a voz dele. Já fazia tanto tempo que a gente não se falava. Que bom que o seu número de telefone continua o mesmo. Eu precisei ter muita coragem para ligar. Porque foi tudo muito difícil desde que você foi embora, sabe? Desde que você saiu dessa casa, sabe? Olha, não teve um dia que eu não pensei na nossa família. Acredite em mim. Não teve um dia que eu não pensei em você e no quanto você tentou me ajudar. É muito bom escutar sua voz, Flávio. É muito bom mesmo. Eu espero que você não tenha guardado mágoas da minha decisão. Eu só queria uma vida melhor para os meninos, era só isso. Inclusive, eu orei por você todos os dias. Eu não guardei mágoa nenhuma. Na verdade, esse foi o maior incentivo que você poderia ter me dado. Eu pensei todos os dias em vocês. Pensei muito nas crianças e no quanto eu era feliz com vocês. O vício agora está no meu passado. Eu te juro. Eu quero muito me encontrar com você pessoalmente para te agradecer. Te agradecer de coração. Parecia que estava saindo um peso de 10.000 toneladas das minhas costas. Eu fiquei muito aliviada de saber que ele estava bem. E a gente bateu um papo por horas. Ele me contou todo o processo que ele enfrentou para conseguir se curar e ainda disse que sentiu no coração dele que precisava ficar mais próximo de Deus para conseguir isso. Então ele se converteu. Ele disse que agora era digno e que tudo o que mais queria era conhecer o nosso pequeno Tiago, o nosso filho. Eu chorei tanto. Eu me emocionei tanto com isso. Como mãe, como alguém que o ama ainda. E principalmente por ter sido escutada por Deus em todas as minhas orações. Eu fui me encontrar com o Flávio junto com o nosso filho. E parecia uma coisa de outro mundo, sabe? O Tiago, na hora que viu o Flávio, pediu colo, como se já soubesse que era o pai dele que estava ali. Eu fiquei tão feliz em ver que o Flávio estava bem. Porque isso era tudo que eu mais queria nessa vida. Naquele dia parecia que nada havia mudado entre nós. Ele continuava brincalhão, continuava me escutando. E com certeza, assunto era o que não faltava pra gente, né? Foi quando ele me surpreendeu. Me pedindo pra voltar pra casa porque ele queria ver os meninos crescerem. Ele queria continuar a nossa história como uma família de verdade. Eu fiquei de dar resposta. Mas na verdade meu coração já tinha dito sim. Não tinha jeito. Eu amava a minha família. Eu queria estar com ela completa, reconstruída. Nós voltamos a morar juntos e eu engravidei do meu terceiro filho, o Henrique. E ele foi o recomeço de tudo. E nós curtimos juntos essa gravidez. Passamos por dificuldades, como a perda de emprego. E esse foi um momento tenso porque eu tinha medo que qualquer coisa pudesse fazer com que o Flávio tivesse uma recaída, né? Mas Deus estava o tempo todo ali, na nossa casa, nos amparando. E toda vez que a gente tinha um problema, a gente também tinha força para superar. Nós estamos bem, saudáveis e principalmente com muito amor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus
que de alguma forma uniu essa família através de orações. Ele estava nos guiando o tempo todo, sem a gente saber. Eu sei o quanto é difícil enfrentar o vício, eu sei disso. Eu sei como pode destruir uma família. E o fim dessa história poderia ter sido diferente. Poderia ser um final triste, como de diversas outras famílias, não é? Mas Deus nos abençoou. Deus cuidou da gente, nos uniu de novo. E por isso eu digo, nada pode ser maior do que a nossa fé nele. Porque para ele, nada é impossível.